Você que aportou aqui no canal Plenitude dos Tempos, seja bem-vindo. Sem engajamento fica difícil manter o canal. Dê uma força. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, compartilhe. Se quiser, comente e principalmente dê seu like. Isso valoriza e incentiva a produção de mais conteúdos. No vídeo anterior, chegamos até o versículo 14 de Apocalipse 13. No entanto, não darei prosseguimento do verso 15 ao 18 e vou explicar o porquê. Porque primeiro vou precisar tratar do capítulo 17. E quando chegar em uma parte específica do capítulo 17, voltarei ao capítulo 13, verso de 15 a 18, fazendo o adequado encaixe das peças entre Apocalipse capítulo 13 e o capítulo 17, para que possa dar uma melhor clareza. Esses últimos versículos, 15 até o 18 de Apocalipse 13, só pode ser adequadamente compreendidos se encaixado corretamente com Apocalipse 17. Falei em vídeos anteriores que em alguns pontos o Apocalipse é como peças de um quebra-cabeças, que precisam ser montadas e muito bem encaixadas para serem compreendidas. Desde o primeiro vídeo que publiquei aqui no canal, vimos o símbolo de um chifre diferenciado visto pelo profeta Daniel. A próxima menção que é feita a esse chifre se encontra em Apocalipse 13. Não se percebe ele em Apocalipse devido ao chifre passar a assumir uma outra forma. Isso mesmo, de uma besta, ao ser mostrado ao apóstolo João. Aquele chifre passa por uma mudança de figura de chifre para a imagem de uma besta, sendo o mesmo poder, ganhando com isso mais adornos simbólicos para prover melhor sua identificação. Portanto, o Apocalipse 13 é uma continuação do chifre pequeno visto por Daniel, só que agora em forma de besta. Em Apocalipse 17, acontece o acréscimo de mais uma peça do quebra-cabeça, ou seja, surge um elemento a mais na imagem dessa besta. Por isso, a imagem da besta em Apocalipse 17 está finalmente completa. Ou seja, através dos tempos foram dados os fragmentos aos profetas até chegar ao Apocalipse 17, onde estão as peças completamente montadas. Apocalipse 17. Quando um dos 7 anjos que tinha as 7 taças dos juízos de Deus apresentou em visão da grande meretriz ao apóstolo João, ele tinha como objetivo principal mostrar as características dela e como seria sua condenação final. Agora, dando um elemento a mais à visão da besta, é mostrada a João a visão de uma mulher montada sobre os lombos da besta. 2 mulheres aparecem no Apocalipse, uma no capítulo 12 e outra no capítulo 17. A mulher do capítulo 17 é bem diferente da do capítulo 12, na verdade, bem opostas. Parece claro, no entanto, que esta profecia abre a cortina do tempo a fim de mostrar em que momento da história surgiria esse grandioso poder político-religioso, simbolizado pela figura de uma grande meretriz. Os pormenores sobre este poder ampliam o entendimento a respeito das múltiplas ações do inimigo de Deus, o qual magistralmente tem se utilizado de agentes humanos para realizar suas pretensões, embebedando o mundo inteiro com seus falsos ensinamentos. Este capítulo 17 de Apocalipse traz informações valiosas e surpreendentes, perfeitamente capazes de identificar a grande meretriz e os demais símbolos que a cercam. Não se pode mais fechar os olhos para essa visão que se propõe explicar o mistério da Grande Babilônia.
suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias. Séculos antes de João escrever o Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia tinha sido completamente destruída e nunca mais foi reconstruída. Por muitos séculos, ela jaz em ruínas, mas a mulher de Apocalipse 17 surgiu para revitalizar os ensinos dessa antiga Babilônia e introduzi-los no cristianismo. O contraste entre a mulher de Apocalipse 12:1 e a prostituta de Apocalipse 17:1 é tão chocante que a profecia chama de mistério, a grande Babilônia, o tempo do Verbo. O capítulo 17 de Apocalipse contém uma das mais surpreendentes profecias da Bíblia. O anjo mostra para João acontecimentos que estão no futuro, embora use o verbo no passado. Por exemplo, em Apocalipse 17:6, João vê: "E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos." Na realidade, quando ele recebeu essa visão, ainda existia a igreja estabelecida por Jesus Cristo. A grande prostituta ainda não tinha surgido. O mesmo acontece no capítulo 17, verso 8, onde lemos: "Vendo a besta que era e já não é, mas que virá." Esses versos proféticos não podem ser aplicados ao tempo do apóstolo João, porque o próprio apóstolo Paulo explica em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4, que naquele tempo a besta, isto é, o homem do pecado, o filho da perdição, que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus, ainda não tinha surgido. Esses versos não podem ser entendidos no contexto do período da vida do apóstolo João, e sim como uma profecia para o tempo do fim. Portanto, é muito frágil o argumento de que a profecia se aplica ao passado somente porque o verbo está no passado. Existem vastos exemplos de profecias que claramente apontam para o futuro, apesar de o verbo estar no passado. A grande prostituta. Apocalipse 17:1 começa dizendo: "E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas." Muito antes do surgimento do protestantismo, os escritores antigos, membros da Igreja de Roma, também interpretaram a mulher do capítulo 17 como sendo a Igreja Católica Romana. Essa aplicação é quase universal. Um exemplo disso é Dante Alighieri, poeta italiano católico. Em sua Divina Comédia, ele expõe claramente a Igreja de Roma, dizendo: "Pisando os bons e exaltando os perversos, entristece o mundo de vós, pontífices simonistas", fala o evangelista São João, "quando vê prostituir-se aos reis da terra, aquela que tem mando sobre muitas nações, aquela que nasceu com as 7 cabeças, e que dos 10 cornos ou chifres teve argumento de poder e autoridade. Criaste para vosso uso um Deus de ouro e de prata, Constantino, de quantos males foi princípio. Não o teres te feito cristão, mas a doação que fizeste do primeiro pontífice rico." Inquestionavelmente, a mulher é a figura central nesses 2 importantes capítulos, o ator principal no drama dos últimos dias. 2 vezes João anunciou a queda de Babilônia, em Apocalipse 14:8 e Apocalipse 16:19. Isso sem identificá-la. Agora, ele provê a descrição e a identificação de Babilônia em termos de uma prostituta no seu papel sedutor no tempo do fim. A primeira coisa que nos é dito da mulher é que ela é uma prostituta. Em profecias, a mulher virgem
e pura representa a Igreja de Cristo. O próprio Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde o esposo representa ele e as virgens a Igreja. O apóstolo Paulo também usa o mesmo simbolismo quando diz em 2 Coríntios 11:2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. A mulher de Apocalipse 12 é um símbolo perfeito da verdadeira Igreja de Cristo. Mas a mulher do capítulo 17 é uma mulher corrompida, prostituta, cujo caráter é de natureza enganadora. Ela representa a igreja cristã apostatada, cuja apostasia foi claramente revelada na profecia das 7 igrejas em Apocalipse 2 e 3. As cartas escritas para as igrejas de Éfeso e Esmirna revelam como a igreja cristã se manteve fiel entre os anos 31 a 303. E as cartas escritas para as igrejas de Pérgamo e Tiátira descreve como o paganismo foi introduzido no cristianismo e como a igreja se uniu ao poder do Estado. O imperador romano Constantino, mediante sua suposta conversão, introduziu na igreja cristã o paganismo. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando os ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado. Disso resultou a Igreja Católica Romana, que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins. Em Apocalipse 17:1 diz: grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Aqui novamente a profecia nos ajuda a entender a extensão do domínio e a força da influência dessa mulher. Apocalipse 17:15 explica: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Reforçando esse entendimento, no livro de Mórmon, em 1 Nef 14, verso 11, é dito: e aconteceu que olhei e vi a prostituta de toda a terra, que se assentava sobre muitas águas, e tinha domínio sobre toda a terra, entre todas as nações, tribos, línguas e povos. Esta é uma igreja poderosa e mundial, pois está assentada sobre muitas águas, ou seja, entre muitas nações, povos, multidões e línguas. Apocalipse 17:2 diz: com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. A mulher, igreja, descrita no capítulo 17, é muito bem relacionada com os reis e governantes da terra. Ela corteja reis e príncipes e vive em relação ilícita com eles, corrompendo-se de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo. Ela está enganjada em relações adúlteras com os reis da terra. Este fato é de conhecimento mesmo dos historiadores católicos. Os papas construíram ao longo dos séculos o maior império do mundo em riquezas, propriedades e influência. Os papas têm reivindicado o domínio sobre o mundo inteiro. A bula papal do Papa Gregório XI, de 1372, chamada In Coena Domini, reivindicou o domínio papal sobre todo o mundo cristão, secular e religioso. Excomungou todos os que falharam em obedecer aos papas. In Coena foi confirmada por subsequentes papas, e em 1568 o Papa Pio V jurou que ela deveria permanecer como uma lei eterna. Bem, para que o vídeo não fique tão longo, vamos encerrar por aqui.
Temos muito a discorrer sobre o capítulo 17, um dos capítulos das Escrituras mais fascinante. Outra coisa, há algum capítulo nas profecias das Escrituras que você gostaria de saber seu significado? Pois bem, nos comentários aqui abaixo, me fale qual. Pode ser assuntos de futuros vídeos. Dito isto, repito, pois as pessoas sempre esquecem. Se inscreva. Se já se inscreveu, dê seu like, compartilhe e fique à vontade para comentar. Um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!